Já já a gente começa a 35ª live Mentes Barulhentas. Sempre uma musiquinha dos anos 80 pra gente falar de assuntos interessantíssimos aqui. Mais uma live toda semana no TikTok às 18h30 de terças e quintas-feiras aqui falando sobre vocês, sobre comportamento humano, sobre mentes barulhentas. Diante desse mundo caótico que nós estamos vivendo, já já eu começo a live. Mais uns 5 minutinhos aí pro TikTok tá divulgando a nossa live para as pessoas, para os meus seguidores, que são mais de 100 mil seguidores aqui no TikTok. E a gente falando de mentes barulhentas, falando de comportamento humano, falando de neurociência, falando de psicologia positiva, falando bastante também sobre mindfulness, atenção plena, ferramentas usadas na psicologia, na neurociência, para estar ajudando as pessoas a conviverem melhor no dia a dia, para desenvolverem mais a sua vida de uma forma mais tranquila, mais plena, mais verdadeira, saindo um pouco da ilusão, né, das redes sociais, do mundo virtual, trazendo mais para uma realidade mais presente e mais verdadeira. Boa noite a todos vocês, boa noite. Olá, Francisco, boa noite, Tuca. Não sei se é Tuca, Tucano, boa noite. Mas sejam bem-vindos e bem-vindas. Já já a gente começa aí. Eu costumo colocar as minhas playlists dos anos 80 para dar uma tranquilizada, pra gente dar, né? Desestressar um pouquinho e já já começar a nossa live aqui, daqui a pouquinho. Mais uns 4 minutinhos aí a gente começa. 35ª live no TikTok. Olha que coisa boa. Mais de 100 mil seguidores. E eu trago assuntos do comportamento humano, do nosso cotidiano, sobre tudo que a gente passa no dia a dia, falando muito de tecnologia, de comportamento, falamos também das coisas que vem acontecendo no mundo, que é mais de novo moderno, na neurociência, na psicologia positiva, trazendo aí alguma tranquilidade, né, para mostrar algum rumo, alguma orientação para quem está precisando nesse momento. Tá bom, gente? Fiquem à vontade, vão chegando aí que já já a gente começa. Legal demais, vamos já já começando. Semana passada nós falamos aqui de um assunto interessantíssimo, falamos sobre depressão funcional. Na terça-feira passada também foi uma live muito legal, muito interessante. As pessoas ficaram do início ao fim na live. Oi, Marini, boa noite, seja bem-vinda. Beijinho pra você, Marini. Não deu certo, Marini, o nosso encontro na sexta-feira com os nossos... O povo tava sem horário, uma bagunça, viu, Marini? Sexta-feira é um dia ruim, né, pra fazer. Daniele, obrigado. Seja bem-vinda, viu, Daniele? Daniele Menezes, uma linda noite pra você também. Já já a gente vai começar, viu? Fica aí com a gente, que a gente vai começar. Tem presentinho também hoje de novo, pra quem quiser ir se aprofundar mais no desenvolvimento pessoal, se aprofundar mais na neurociência, pra também aprender a se autoconhecer, fazer uma autorreflexão, uma auditoria na vida para começar a melhorar a sua vida, destravar áreas da sua vida, etc. Vamos começar daqui a pouquinho, tá bom? Obrigado Daniele. Muito bom, terça-feira fria, não sei como que tá aí, mas aqui no interior de São Paulo tá bem friozinho. Grande Ângelo, agência NP, um beijo pra você, um abraço, não sei quem é, se puder colocar o nome aí, eu agradeço demais. Então, Daniele, vamos falar de coisa boa aqui, muito frio mesmo, muito frio. Obrigado, um beijo, obrigado, viu? Obrigado, agência NP, gente, esse nome não é estranho, já já eu lembro quem é. Depois dos 50 e alguns... a mente começa a ficar meio ruinzinha mesmo.
vem ficar quentinho sendo nosso agenciado, com certeza. A gente conversa sim, bom demais tê-los aqui com a gente. Ah, agora lembrei, é mesmo, agência número 1 do TikTok. Prazer recebê-los aqui na live. Obrigado, prazer recebê-los aqui. Um beijo para todos vocês, tá bom? Gente, vamos então começar. Hoje a gente traz um assunto extremamente interessante. Vou abaixar um pouquinho aqui a nossa musiquinha de fundo, que todo mundo sempre gosta das músicas que eu trago, que são músicas dos anos 70, 80 aí. Pra quem é da minha idade, da minha geração, adora essas músicas. Obrigado. Ok, eu espero. Um beijo pra vocês, viu? Até mais. Boa semana. E aí, gente, qual que é o assunto que eu trago hoje pra vocês? Um assunto que eu trabalhei a semana passada e essa semana toda aqui. Obrigado, Agência NP. Obrigado. Um beijão pra vocês. E aí, o que aconteceu? Diante de todo mundo que eu tava atendendo a semana passada e essa semana, como terapeuta, como mentor, surgiu... A Marini gosta, né, Marini? Tá dando pra ouvir aí? Baixinho? Tá dando, né? Legal? Qualquer coisa aumenta um pouquinho mais aí. Rafa, esse livro é extraordinário. Já leu o livro Mais Esperto que o Diabo. Maravilhoso, Rafa. Rafa, seja bem-vinda, viu? Que bom que você já trouxe, já colaborou com a gente na live aqui. E aí, gente, o que eu trouxe pra vocês hoje? Eu sempre falo de ansiedade, depressão, né? Falo de transtornos mentais também, falo de transtornos de personalidade, falo de muita coisa que eu trabalho durante a semana como terapeuta, como mentor e etc. E hoje eu trouxe um assunto um pouco diferente, mas porque apareceu muito com os meus clientes, os meus pacientes. Olha que coisa curiosa. Algumas perguntas para mim que me fizeram me perguntando o seguinte: Ângelo, para onde é que estamos indo com essa tecnologia, com esse mundo que parece que tá tudo invertido de ponta cabeça? De ponta cabeça. Essa é uma pergunta que me fazem muito quando eu começo a fazer a terapia, começo a conversar com as pessoas. Boa noite, Nan, seja bem-vinda. E aí o que acontece? Quando eu começo a falar, dar explicações, explicar o que está acontecendo com a humanidade, a transição, né, da saída da Revolução Industrial do século passado para o século novo, tal, o que houve, o que aconteceu, e toda vez me perguntam sobre onde é que nós vamos parar com isso tudo que está acontecendo. Porque é a primeira vez na humanidade, gente, que não existe um norte, um rumo. A sociedade, a humanidade, tem dado a impressão, e é muito real isso, que as pessoas estão totalmente perdidas. Que todos estão buscando alguma coisa, mas necessariamente quando você pergunta, as pessoas não sabem exatamente aonde querem chegar. Não sabem. As pessoas falam que querem bens materiais, que é uma coisa comum de se ouvir, mas quando a gente fala em espiritualidade, quando a gente fala na questão emocional, na questão da gestão das emoções, na questão da gestão da vida interna, que é aquela vida que está aqui dentro, pulsante, o que a pessoa quer da vida dela, ela não sabe responder. Não existe, falam-se muito de propósito, mas as pessoas confundiram um pouco o propósito por causa das grandes empresas que trouxeram esse tema para as empresas, que o funcionário, o colaborador, tinha que ter um propósito na vida, um propósito, mas o propósito que as empresas queriam vender é o propósito da empresa deles, né? Então era meio maquiado o propósito. Ah, o propósito é eu ser bem sucedido, bem isso, bem aquilo, tudo voltado no bem material. Mas a gente não vem aqui falar sobre isso. A gente vem dizer e trazer uma outra ótica para vocês, uma outra visão do que você acha que você internamente precisa resolver, quais são suas mazelas emocionais, quais são o que você necessita para ser uma pessoa feliz e encontrar a felicidade verdadeiramente. Só que as pessoas confundem felicidade, né, com bens materiais. Existe uma confusão aí, que eu posso adquirir um carro novo, uma casa, etc, para eu me sentir feliz, para eu ser feliz e etc. E não é isso que está acontecendo no mundo, e não é essa que é a verdade. A gente tem que buscar o que faz com que nós aqui dentro estejamos bem, feliz conosco, né, comigo mesmo, e aquela coisa
de internamente eu internalizar que eu sou uma pessoa feliz independente do que eu tenha. Se eu tenho casa, carro, se eu tenho uma família bem estruturada, eu tenho que me sentir bem. Mas as pessoas não aprenderam a trabalhar isso internamente. Então o que aconteceu com o mundo nessa nova geração, nessa mudança do século XX para o século XXI, com essa mudança da sociedade, com a introdução da tecnologia? O que aconteceu? Somos um bando de insatisfeitos. Todas as pessoas que eu converso, todas, quase todas, as pessoas que eu trato, as pessoas que eu convivo, existe sempre uma dúvida e uma fala constante: a insatisfação com tudo. Eu não ouço as pessoas agradecerem pelo dia, agradecerem pela vida que tem, agradecerem pela família. Eu não ouço. O que eu ouço é que eu preciso comprar, eu preciso adquirir, eu preciso isso, eu preciso daquilo, tudo voltado para o bem material. Eu sou feliz, mas tenho tido pouca alegria. Marini, nós vamos ter que resolver isso, hein, Marini? Viu, Marini? Vamos conversar essa semana? Marca um horário aqui comigo. Eu tô te dando de presente, Marini, um horário aqui comigo essa semana. Só você dizer que hora que você quer conversar comigo. A gente conversa essa semana, tá bom? Kelly, um beijo, Kelly. Que bom que você tá aí de novo. E aí eu fui buscar, obviamente, que eu tô fazendo uma outra especialização. E essa especialização que eu tô fazendo é de neurociência. Mas pra gente entender a neurociência, a gente tem que trazer a história lá de trás e tentar entender o que aconteceu com a humanidade. Nessa mudança do século XX para o século XXI, essa entrada no novo século, aliada à descoberta do avanço, exponencial da tecnologia, tem transformado radicalmente a experiência humana e o rumo que estamos seguindo com a sociedade global. Por um lado, foi muito bom, óbvio que foi. Tecnologia trouxe um monte de avanço. E por que eu falo de tecnologia? Porque não tem como falar de qualquer outro assunto no mundo hoje se não introduzir a tecnologia. Se a gente falar em transtornos mentais, se a gente falar em transtorno de comportamento humano, a gente tem que inserir a tecnologia no meio. Por que a gente tem que inserir? Porque a tecnologia está diretamente ligada à inquietação do cérebro. O cérebro acelerado, o cérebro sobrecarregado, esse cérebro que a gente carrega todos os dias com um monte de informação, sem a tecnologia seria totalmente diferente. Estaríamos vivendo num outro ritmo, estaríamos entendendo a mudança das coisas com mais clareza. Não teríamos essa insanidade generalizada que está acontecendo no mundo, essa quantidade de jeitos que as pessoas se sentem. Então tudo é motivo para criar mais um motivo para que a pessoa esteja sentindo daquela forma. A gente tem que falar de gêneros que são mais... Hoje eu perdi a conta, que são mais de 20, 30, 40 gêneros e não param de criar gêneros. Isso na psiquiatria é um problema muito sério, porque não tem nenhum tipo de estudo dizendo que se isso é real. O estudo que tem no DSM-5, que é o manual de transtornos mentais mundial, que é usado por todos os psiquiatras, que é o estudo, todos os terapeutas estudam, quem leem isso, que é a nossa Bíblia, dizem que isso são transtornos mentais, baseados à falta, a apego, a uma questão emocional muito crônica, grave, a psicopatia, a psicose, tem um monte de coisas dizendo nesse manual de psiquiatria que a gente lê, para a gente entender o que está acontecendo com o ser humano. E o ser humano está totalmente perdido, ele está totalmente desorientado. Eu estou escrevendo o livro Mentes Barulhentas agora, já estou na metade do livro, e é curioso que eu não consigo terminar o livro, porque todos os dias acontece algo que é incrível, como que você olha aquela situação e acha que aquilo é normal, principalmente na sociedade que a gente está vivendo. E a tecnologia, ela traz pra gente nua e crua essa situação, e ela não tem filtro, a rede social ela não tem filtro, então você pega a situação ali ocorrendo realmente no cerne, no osso da questão, Oi Liliane, um beijo pra você, que bom que você chegou. Quando eu olho o que está acontecendo, o povo tá maluco, o povo tá totalmente doente, e você percebe como o povo tá doente pelos gatilhos, pelo que acontece na sociedade no dia a dia.
Você olha isso no trânsito, você olha pelas pessoas na rua, dentro dos restaurantes, você olha pelo comportamento dessas pessoas quando bebe, quando toma uma cerveja, né? Quando a pessoa fica totalmente desorientada, você percebe que as pessoas perderam o limite de respeito de um vizinho para o outro. A pessoa se tornou individualista, egoísta, o que vale é o que ela está vivendo, dane-se o resto. A impressão que dá é que existe uma liberdade exagerada, exacerbada, e que todo mundo pode fazer o que quiser. Diante de uma sociedade dessa, a gente só tem a dizer o seguinte, que a nossa sociedade, na sua totalidade, não são grupos, não são bolhas, na sua totalidade, nós, né, terapeutas, psicólogos, psiquiatras que estudam o comportamento humano, a gente infelizmente só tem que dizer uma coisa, a nossa sociedade está doente, totalmente doente. Aí eu fui resgatar algumas coisas, conversando com as pessoas mais sábias desse mundo. Quem são as pessoas mais sábias desse mundo? Os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós. Por quê? Eles viveram numa época que não existia tecnologia. E quando eu falo pra gente buscar esse resgate, é pra gente sair um pouco do celular e ir mais pra área, né, biológica da vida, pra gente poder entender o que acontecia lá atrás, por que as coisas andavam numa certa normalidade. Não existia bebê reborn, não existia influencer com o jogo do tigrinho, não existia, o máximo que tinha um jogo do bicho. E era um negócio extremamente simples de se jogar. Hoje a gente vê pais, a gente vê mães, a gente vê adolescentes, a gente vê um monte de gente entrando nessas bets da vida aí, a pessoa se endividando a família, e não é antes tinha, lógico que tinha um carteado, né? Tinha aquela coisa toda, mas eram muito poucos os casos que a gente via. Hoje a gente vê uma manada. Dizem os estudos aqui no Brasil sobre pesquisa que quase 10% da população está endividada por causa de jogos digitais. E aí a gente começa a olhar a questão não só dos jogos, né, dessa dependência, mas a gente vê algum outro lado, uma carência do quê? De propósito, uma carência de saber o que é a vida. As pessoas pararam de trabalhar, dizem que mais de 30% dos nossos adolescentes, eles são os adolescentes nem trabalha, nem estuda e não tem cognição para entender um texto simplesmente. Os nossos alunos, que se você der um texto para eles lerem, interpretarem, explicarem para a gente, para o professor, eles não saberão como explicar. Isso nós estamos falando em 30%, eu acho que é muito maior do que isso. Não falando de Brasil. O brasileiro, o analfabeto funcional, passou dos 40% no país. As pessoas leem, mas não sabem o que está escrito, não sabem interpretar, ao menos entender quais são as palavras e o que quer dizer cada palavra. Ele pode até ler o texto, mas ele não vai saber explicar ou passar para frente. Ah, mas isso a gente ignora porque a gente não está nem aí. Não, você tem que estar aí sim. Aí que está a questão. Você sabe por que você tem que estar aí? Porque a gente depende de todo mundo, a gente vive numa sociedade. Se você é dono de uma empresa, você precisa ter pessoas com um mínimo de discernimento para você contratá-las, para ela executar alguma tarefa. E se a gente tiver esse monte de gente que não quer nem trabalhar e nem estudar, a gente não vai ter ninguém, nós não vamos ter mão de obra. Então as empresas começarão a entrar em colapso, que eu acho que já está acontecendo em algumas regiões do Brasil. Aí voltando na história do que eu fui buscar beber na fonte, eu fui buscar na fonte da minha mãe. E eu busco muito na fonte do meu pai também, que são duas pessoas de 80, quase 80 anos de idade. Então quando eu pergunto para minha mãe, como que era antigamente? Ela vem com uma série de histórias extraordinárias de como as pessoas lidavam com as dificuldades que eram enormes, muito mais do que hoje em dia. Que hoje, se você pegar a sociedade num geral, as pessoas sobrevivem, mesmo com pouco, com muito. Por quê? Porque existe várias fontes de renda. Antigamente existia o que? O proletariado, né? A pessoa assalariada, e era tudo para a indústria, tudo indo para a indústria. Porque a indústria vinha num pós-guerra, a indústria precisava produzir, então tinha emprego sobrando.
E todo mundo ia parar na indústria. E não precisava também, né, de cursos técnicos e etc. Mas as pessoas queriam trabalhar. Existia uma boa vontade. Existia determinação. Muitos profissionais desses, muitas pessoas criaram grandes impérios que a gente vê até hoje aí. A gente pode falar todos eles aí, que tem um monte de história bonita quando a gente fala nesse aspecto. Cineide, obrigado, um beijo pra você. Deixa eu ver se eu perdi alguma coisa aqui pra comentar. E aí, o que acontecia? As pessoas não estudavam naquela época, porque não tinha pouquíssimas escolas. Para estudar também as escolas ficavam longe da área rural. A área rural comandava muito também, que tinha um café, o arroz, o milho, etc. para plantar. E as pessoas viviam de uma forma simples, mas de uma forma verdadeira. Por que era verdadeira? Porque o cérebro dessas pessoas não era contaminado com esse monte de informação que a gente recebe. E na maioria das vezes, a gente não sabe o que faz com essa informação. Quando se recebia, eram informações sobre o que você fazia, informações dentro da igreja, dentro dos núcleos familiares, e todo mundo era voltado para a família. Aí que está a questão central de onde eu quero chegar com toda essa conversa que eu comecei. A minha mãe tá aí, ó, aplaudindo aí, ó, que ela adora contar essas histórias. Ela conta cada história que eu dou risada demais com ela. Uma história melhor do que a outra. Eu tenho que escrever um livro só das histórias da minha mãe. Eu vou fazer isso. E aí, quando fala dessa nova era, onde as fronteiras entre o físico e o digital estão se fundindo e vai dissolvendo tudo isso que a gente aprendeu lá atrás, vem uma preocupação muito grande. O que é que aconteceu com o ser humano? Então, quando a gente busca essa informação... Fala, Samuca, boa noite, seja bem-vindo, meu querido. Abraço pra você, viu? Mais uma vez com a gente aqui, o Samuca. Deixa eu ver se eu esqueci de alguém que entrou aqui, que sempre tá comigo. A Liliane, um beijo, Liliane, pra você. A Kellen também, que tá sempre aqui. A Nésia Cruz também, que legal. O pessoal a Nancy também tá aí, uma boa noite, um beijo pra você. A Rafa, bom, enfim, vamos lá. E aí... A Cineide também tá aí, legal, Sebastião. E aí a gente traz para uma reflexão. Com essa questão de não sabermos, né, o que está acontecendo com o mundo, a gente não tem direcionamento. A pergunta é, o que é que aconteceu com a sociedade? Quando se desfez a questão familiar, desestruturou. Por que eu falo que desestruturou? Quando a mulher vem para o século XXI, ela vem com uma nova atividade do quê? De direitos iguais. A mulher deixa o lar e vai trabalhar. Perfeito, ótimo, merecedor, teria realmente que acontecer isso. Mas o que aconteceu com a casa? O que aconteceu com o lar? O lar desestabilizou. Isso eu tô falando, gente, de antropologia, de história. Aqui não é crítica, não é pré-julgamento, não tem nada a ver com isso. Eu tô contando sobre história. Só que quando desestruturou, a sociedade também não se ateve à questão principal. Se eu tiro a base familiar do núcleo familiar e coloco ela junto com o homem para disputar o mesmo espaço, o que vai acontecer com o núcleo familiar? Quem vai cuidar dos filhos? O que aconteceu? A mulher se desdobrou em duas. Ela trabalhava, competia com o homem em três, né? Trabalhava, competia com o homem, tinha que cuidar da casa. Por quê? Porque o homem foi tolhido, ele foi formado para trabalhar, para ficar dentro da indústria, produzindo lá. Quem cuida de filho? A mulher, a esposa dentro de casa. Quem traz o alimento para dentro de casa? Quem paga as contas? O marido. Mas quando rompeu-se isso... Ninguém se preocupou, a antropologia não se preocupou, a biologia não se preocupou, a neurociência, a ciência, a medicina, ninguém se preocupou com isso. Simplesmente foi pego, né, uma decisão para melhorar a vida das mulheres, mas esqueceram de um fato extremamente importante. Quem queria cuidar do seio familiar? Ah, Emerson, mas aí tinha que dividir. Não, mas aí teria que ter o quê? Formado um modelo para que isso desse certo. E isso foi se perdendo ao longo do tempo.
A mulher cada vez mais foi buscando a sua independência, cada vez mais, entraram as ideologias, entraram a política, a mulher cada vez mais, e o que aconteceu com o lar? Os filhos começaram a crescer por intermédio de terceiros. O que a mãe fez? Terceirizou a educação para a escola, terceirizou a educação para babá, terceirizou a educação para avós, para tias, terceirizou a educação. Quando terceiriza algo que é seu, você concorda que a qualidade talvez não seja a mesma de algo que você próprio faria melhor? Ninguém perguntou isso para ninguém. A única questão era o seguinte: não, vamos botar todo mundo para trabalhar, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu quero... Beleza, mas o que aconteceu com o seio familiar? O que aconteceu com a família? Edilene, pois é, virou uma bagunça. Ah, mas é culpa da mulher? De forma nenhuma. A mulher não tem culpa em nenhum momento disso. A questão não foi isso. A questão é que o mundo não se preparou para essas mudanças. Por que eu estou contando essa história, gente? Porque eu vou chegar na tecnologia. Como ela não se preparou para essa mudança toda, o que aconteceu com os filhos? Cada dia sendo cuidado por alguém. Cada dia criando crenças no cérebro da criança de alguém diferente. Cada dia a escola mais responsável pela educação, sendo que escola não foi criada para dar educação. Escola foi criada para dar escolarização. Para não criar esse monte de analfabeto funcional que nós temos hoje, nessa atual era da sociedade. Porque antigamente as pessoas estudavam muito pouco, mas aprendiam demais. As pessoas às vezes não passavam nem da 4ª, 5ª série, mas sabiam ler, sabiam interpretar esse texto, sabiam fazer contas. Hoje, gente, o analfabeto funcional nosso, brasileiro, se você der uma conta simples para ele, ele não sabe fazer. Nós temos um presidente que você falar para ele se 1 mais 1 é 2, ele não sabe o que é. Ele aprendeu a inventar números, mas ele não estudou, ele não entende. A pessoa que tem um nível de consciência baixo e intelectual, ele não entende absolutamente nada do que é dito. Aí veio o quê? Veio as pessoas, né, querendo mudar, adaptar, que o brasileiro é especialista, né, em arrumar um meio, um jeito, mas esqueceram que a sociedade estava iniciando o processo de falência do lar. Gente, vocês forem para as escolas hoje, a escola pública hoje, é impossível um professor, se tiver professor aí, eu quero que ele explique para mim aí, ou que se ele concorde comigo ou não, que ele fale para que eu possa ler aqui. Eu duvido que um professor na escola pública hoje consegue dar aula da forma correta, da forma que tem que ser para o aluno. Primeiro, o aluno entra na sala de aula com celular. Segundo, o aluno ele não tem cognição desenvolvida para entender o que o professor está falando. Quando a gente olha todo esse aspecto, começa a vir na minha mente, eu espero que vocês façam a mesma reflexão, vocês começam a entender o porquê que está acontecendo tanta coisa ruim no Brasil. Ah, Emerson, mas tem coisa boa. Eu vou dizer para você que são raras as coisas boas que estão acontecendo. Porque a nossa sociedade está acontecendo algo curioso com ela. Ela está evoluindo, ela está voltando. Ela está tendo um retrocesso total. Porque não houve evolução. Cognitiva não, intelectual não, cerebral não. Pode ter havido uma evolução tecnológica, carros tecnológicos, né? Uma vida cotidiana tecnológica, mas o ser humano, a pessoa que vive aqui no Brasil, uma grande massa, uma grande maioria, não sabe nem identificar o que é verdade e o que é mentira. Como ela não sabe identificar, o que vier para ela é lucro, ela aceita o que vier. Entenderam? Hoje se passa com notas vermelhas. Eu sou da época que só passava se passasse. Você tinha que ter ali o quê? Você tinha que ter a nota mínima de 7, né?
e em algumas questões 10, senão você não passava. A instrução ficou em segundo plano total. Por quê? Porque esse tipo de governo entendeu também o seguinte, ó, eu não tô tomando frente partidária nenhuma aqui. Esses governos que dependem dessas pessoas para serem eleitos, descobriram que o povo sem instrução era o melhor povo que podia ter para o país, porque eles podiam fazer a falcatrua que eles quisessem, que eles não teriam discernimento para questionar, para debater. E não tem mesmo não, gente. Quando eu converso com uma pessoa que não tem um nível intelectual no mínimo, para você tentar explicar, não adianta, você pode falar horas e horas, ele não vai entender o que você está falando. Ele não vai saber nem se aquilo que ele está apoiando faz mal para ele. Isso que é o pior de tudo. A pessoa não sabe identificar se aquilo que está sendo entregue para ele pelo governo, pela sociedade, é bom ou ruim. Aí onde que acontece... Boa noite, Valdislene, seja bem-vinda. Onde que acontece a migração? Aí há uma migração de desejos, que aí atinge o cérebro na parte da dopamina, na luxúria. Que aí sobra o que para esse ser humano coitado? Essa pessoa que não sabe nem dizer o que é certo, o que é errado. Ele vai para luxúria. O que é luxúria? Jogo online, bebida, festa, não trabalhar e não estudar. Isso tudo faz com que ele fique no berço esplêndido da sociedade. Aí ele tem uma ajuda do governo, uma bolsa não sei o que, bolsa não sei o que lá. São mais de 30 tipos de bolsas no governo. E aí você olha o cara não tá trabalhando. Pra que ele vai trabalhar, gente? Pra que ele vai ler um livro? Pra que esse cidadão vai pegar e vai investir nele? Eu quero ser melhor. Pra que, se não vai adiantar na cabeça dele? Vai continuar do jeito que tá, porque ele tá vivendo uma vida de luxúria total. Ele tem apoio de todo mundo, ele tem apoio do governo, ele tem apoio da escola, que tanto faz, tanto fez se ele estudou. Ele tem apoio, sabe de quem? Da bandidagem em geral, que tomou conta de um país enorme como o nosso. Então, por que eu trago esses assuntos que são polêmicos? Mas é pra gente começar a refletir o que nós, que temos um pouquinho mais de discernimento, podemos fazer para nós melhorar a nossa vida. Eu trouxe o assunto da tecnologia e dessa mudança e diz o seguinte: quando aconteceu com o ser humano isso, com a virada do milênio, a digitalização que praticamente era uma digitalização mecânica, dos aspectos do mecanicismo, essa digitalização passou a digitalizar a tua vida inteira. A digitalização da tecnologia, que era para ter ficado ali, né, sendo desenvolvida, ela correu rapidamente, tomou conta muito rápido da civilização. Antigamente a tecnologia era uma ferramenta, hoje é uma extensão de nós mesmos. Hoje ninguém fica sem celular. Hoje nós aqui não podíamos estar fazendo essa live se não fosse a tecnologia. Hoje o computador, toda casa tem que ter um computador, se não tiver, não tem como ele saber o que está acontecendo no mundo. E aí trouxe muitas mudanças, mas o que aconteceu? Não estávamos preparados nem para desestruturação familiar, com essa mudança da família, como para a chegada da tecnologia. Então houve pela primeira vez na humanidade uma ferramenta que entrou atropelando o processo evolutivo das pessoas. O duro que ela está atropelando muito rapidamente, e a gente vê pela IA, pela inteligência artificial. Gente, tem vídeos aqui no TikTok que tem hora que eu fico olhando para saber se aquilo ali é verdade ou é mentira. A gente só sabe que é mentira porque na maioria deles são memes, são piadas, são brincadeiras. Mas tem vídeos já da IA que parece que é uma pessoa perfeita. É tão perfeita que a gente até duvida da perfeição. E aí, por onde eu digo, por onde é, o que é, onde vai parar isso tudo que a gente está falando? Onde isso tudo vai parar?
A comunicação e a conectividade, a internet, os dispositivos móveis, revolucionaram a forma como nós nos comunicamos. Perfeito. Redes sociais, aplicativos de mensagens, videochamadas como essa, conectam pessoas globalmente, foi maravilhoso. A gente tem acesso a amigos agora que vão morar fora do Brasil, a gente consegue fazer uma videochamada com eles, a saudade diminuiu, né? Porque a gente vê a carinha deles ali e é muito gostoso isso, né? Mas também levantam questões sobre a qualidade das interações. Olha onde foi parar. E a profundidade das relações humanas. Às vezes, tornando-as mais líquidas, mais superficiais. E é a pura verdade. E aí, gente, onde que entra o superficial? Na relação humana, diretamente, principalmente na relação entre marido e mulher, namorado e namorada, na relação com filhos, família. Já tínhamos tomado um golpe ali da desestruturação familiar com a saída da mulher de dentro do lar. Aí veio a tecnologia para acabar de arrebentar. O que a tecnologia fez? Aí afastou muito mais as pessoas. Por quê? Porque só trabalhou essa parte frontal do cérebro, que a gente chama de lóbulo frontal, que é onde se produz a dopamina, que é o quê? O neurotransmissor da satisfação, da conquista, do desejo. É ali que acontece tudo. E aí a gente ficou parado somente aqui, baseando-se na nossa vida. Se eu tiver cerveja, carne, churrasco, futebol, parada gay, carnaval, tá tudo certo na minha vida. Mas se meu filho tiver indo mal na escola, traficando, bebendo, né, roubando, não estudando, não trabalhando, não tá nem aí, jogando na internet, etc., o que acontece? Tá tudo certo. Só que houve um processo que ninguém fala aí, que é o mais perigoso ainda acontecendo com os nossos jovens. A depressão, a falta do que fazer, a falta de tarefa para desenvolver o lóbulo também frontal na questão cognitiva de aprendizado. Faltou ele estar com a cabeça, né? Com a mente ocupada para poder entender como é que funciona a tecnologia das coisas, como é que funciona, né? Tudo no mundo, como é que funciona uma máquina, como é que funciona um computador. E aí o que acontece? A preguiça é tamanha, porque ele só é estimulado pela dopamina, que ele pega, não tem vontade de fazer absolutamente nada. Ó a Ângela falando pra nós aí. Sim, eu odeio ter aquele almoço em família e todos ali com o celular na mão, fico bem chateada. Ângela, sabe o que você tem que fazer? Compra um balde, Ângela. Pendura esse balde em um lugar bem alto, coloca todos os celulares lá dentro e fala pro povo, nós vamos almoçar sem celular. E faz isso virar uma rotina na sua vida. E é engraçado, ninguém pode ficar sem celular hoje. Mas antigamente ninguém tinha e ninguém morria. Todo mundo vivia. A mortalidade era muito menor. O que acontecia com a violência? Muito menor. O que acontecia com as pessoas? Eram verdadeiras, a mentira era menor. As pessoas não enganavam, não tinha golpe. O Brasil, gente, é o primeiro país no mundo, o maior número de golpes do mundo é o Brasil. E aí o brasileiro, com esse, né, esse jeitinho dele, da imoralidade naturalizada, né, que tudo é natural pro Brasil, roubar é bom, né, pegar um celular ali, dar um tiro no cara é bom, faz bem pra sociedade. Plantaram essa mentira absurda na mente do brasileiro. E tá todo mundo defendendo bandido, todo mundo defendendo bandido. O que aconteceu com a sociedade? É uma sociedade destruída na sua base, que é o pior de tudo. Porque se essa sociedade estivesse sendo, né, construída na nossa base, destruída, né, com as pessoas mais velhas, mas não, tá acontecendo o inverso. Tá sendo já destruída na nossa base. E aí o que vai acontecer? No meu livro, Quando Desistir de Sobreviver, que eu faço uma crítica muito acentuada sobre o que vai acontecer com o ser humano daqui para frente, em função da tecnologia tá avançando tão grande, né, enormemente,
O que eu ouço, e eu mesmo li lá no livro, eu mesmo escrevo e eu leio o meu livro, e tem hora que eu falo que é a pura verdade. Tem o Walking Dead, aquela série famosa americana, que os mortos se tornam vivos. Mas aqui não. Essa geração nossa da molecada serão vivos mortos, porque eles não terão discernimento para entender absolutamente nada do que está acontecendo. Então eles vão viver com migalhas. Eles não saberão ir em busca, conquistar, eles não saberão fazer isso, porque eles não foram, eles não aprenderam a fazer isso. E esse momento, gente, pode ter certeza absoluta, ele vai acontecer. Ele vai acontecer. E aí você olha para tudo isso e fala, onde é que vai parar a nossa vida? Como é que nós vamos viver daqui para frente? Como é que a gente vai esperar que algo melhore, sendo que as pessoas não têm cognição, a pessoa não tem inteligência para entender? A pessoa não tem inteligência, gente, nem para avaliar se o que ela está falando é verdadeiro ou falso. Ela simplesmente acredita num negócio, mas ela não sabe avaliar, tirando a emoção de lado. Tira a emoção das coisas e começa a avaliar com razão. Isso aqui é normal? Não, não é. Não é. O que acontece ali e aqui, seja em qualquer âmbito da sociedade, seja na estrutura educacional, seja na política, seja dentro das empresas, seja nas instituições, né? Por exemplo, nas igrejas e etc., nas universidades, avalia, isso está correto ou está certo ou está errado? Gente, a pessoa ela não tem competência para avaliar se aquilo ali está certo ou errado. Ela não tem. Então como é que a gente vai cobrar um ser humano desse se ele não tem cognição desenvolvida, intelectualidade quase zero? Gente, o QI do brasileiro é menor do que o QI do macaco. Está na média de 87. O QI da humanidade é acima de 100. O Brasil é um dos piores QIs do mundo. Como é que o brasileiro vai entender tudo que a gente está falando? Se ele não buscar entendimento, se ele não buscar uma ampliação cerebral, se ele não estudar, e se ele não trouxer isso para dentro da casa dele, para os filhos e etc. E teve uma questão da tecnologia também, que é muito triste, que é com os pequenininhos. As crianças de 1 a 4 anos. Crianças que acabaram de nascer e que a mãe, para se livrar da criança, porque ela já está esgotada, porque trabalhou o dia inteiro, ela vai no restaurante com o marido dela e a criança está ali, pulando para lá, pulando para cá. O que ela faz? Ela tem um segundo celular. Isso quando ela não dá o dela, mas o dela eu acho difícil, porque ela quer tirar selfie do prato, ela quer tirar selfie dela, ela quer mostrar a roupa que ela pôs. E o marido a mesma coisa, mostrar para os amigos que está tomando uma cerveja tal, vinho tal, e a criança com 2 anos de idade, 3 anos de idade com o celular na mão. Segundo especialistas, uma criança não poderia ter acesso a nenhum tipo de tela até os 6 anos de idade, porque até os 6 anos de idade o cérebro está sendo formado. A questão de crenças está sendo implantada. A criança não sabe discernir o que é certo ou errado ainda, porque ela precisa passar por um processo para os 6 anos para ela começar a ter entendimento e interpretação. Mas o que está acontecendo? Corroendo o cérebro dessas crianças. A palavra do ano passado do dicionário Oxford foi anunciada como brain rot. Sabe o que é brain rot? Cérebro podre. É a palavra que mais aparece nos estudos científicos de todas as universidades sérias do mundo. Stanford, Oxford, Harvard, Cambridge e assim por diante. Quando você traz que o cérebro apodrece, o que vai ser dessa criança? Como ela vai ser uma adolescente? Aí desenvolve o que, gente? O que começa a desenvolver? Transtornos mentais, autismo em altíssimo grau, TDAH, transtorno, outros tipos de transtorno que catalogado são 340 e mais de 540
categorias. Por aí você começa a ter uma ideia do que vai acontecendo com a criança. E aí a gente vê, acha tudo muito bonito. A gente vê o pai e a mãe dando celular e assim tá tudo certo. Ah, mas todo mundo faz, esse é o problema do brasileiro. Se tá todo mundo fazendo, eu vou fazer também. E eu trago como terapeuta, como mentor, como pessoas que eu escuto e que trazem, aí que tá. Só que aí a pessoa traz esse problema pra eu resolver. E aí, nem fala. Eu não queria entrar nesse contexto político, mas é um outro exemplo da falta, né, de tudo que eu acabei de falar aqui. E aí, gente, existe uma gama de pessoas que não querem que o Brasil evolua. Não quer que o Brasil era para ter se tornado, gente, há muitas décadas atrás, não é agora não, a maior potência mundial. O Brasil é o país que tem a maior área agrícola do mundo. O Brasil sustenta 1/3 da população com a agricultura nossa, do Brasil. Você imagina esse país bem administrado, com as nossas crianças estudando, com as pessoas fazendo o correto, com as crianças evoluindo, os jovens evoluindo, com as nossas universidades sendo ditas como as melhores do mundo, um núcleo de pesquisa gigantesco para pesquisar sobre tudo teria que ter se desenvolvido. Nós não temos uma faculdade agrícola de renome internacional aqui. A gente não tem uma faculdade que fala sobre transtornos mentais, podia estar fazendo um elo de... mas a USP, vai ver como é que a USP tá. Uma total ideologia lá dentro. USP, PUC, uma pancada de faculdade aí. Então, quando a gente olha para isso tudo, fala, gente, o que está acontecendo? A gente precisa fazer uma reflexão e falar qual é a vida que eu quero para mim e para minha família, para os meus filhos. Qual é? O que eu quero para mim? Eu quero continuar inerte, olhando tudo o que está acontecendo e achando normal? Ou eu vou mudar? Para mudar, a primeira coisa que você tem que fazer é mudar aqui dentro. Para mudar aqui dentro. Começar a olhar as coisas como realmente elas são. Saber reconhecer o que é certo e o que é errado. O que é bom ou o que é ruim, ou o que é ruim para você. Melhorar suas relações. Melhorar no teu trabalho. Melhorar na sua evolução intelectual. Gente, as pessoas não leem. O brasileiro é um dos países que menos lê no mundo. Tem uma parcela pequena da população que lê. A grande maioria não lê nada. Sabe o que lê? Lê se o Virgínia e o Zé Felipe se separaram. Gente, quem são essas criaturas na fila do pão da evolução brasileira? E aí as pessoas choram. É o negócio lá do Fazenda do Carlinhos Maia. É não sei o que do influencer tal. Gente... E aí, o que aconteceu com a tecnologia nesse caso do acesso à informação? A informação desregulada da forma que é hoje, todo mundo tem acesso a um celular, deu voz para quem? Para as pessoas que não têm nem um mínimo de inteligência para mostrar o que é bom, para poder ensinar o que é bom. Deram voz para pessoas que não poderiam ter voz em momento nenhum se ela não fosse especialista em alguma coisa para nos ensinar. E essa voz foi dada para as pessoas fracas, que antigamente não teriam acesso a esse tipo de informação no mundo, desde que não tivesse sido ali aprendido, estudado, reconhecido, se formado, se tornado mestre, direito, né, doutor, para poder ensinar alguém. Entendeu o que aconteceu? Então as pessoas vão para a internet para ouvir um influencer falar de algum determinado assunto que ele nem sabe o que ele está falando. É uma opinião dele, própria dele. Mas ele não estudou, ele não pesquisou, ele não sabe qual o impacto daquilo que ele está falando vai ter na outra pessoa. E é o que a gente está vivendo. O nosso judiciário brasileiro, gente... Ele é o segundo maior do mundo, mais corrupto. Ele só perde pro Haiti.
A quantidade de venda de sentenças no Brasil é uma das maiores, se não for a maior do mundo. É no Brasil. Sabe por quê? Porque essa galerinha que estudou um pouco sobre direito, adivinha o que eles fazem? Eles tripudiam na cabeça do brasileiro, da população que não entende absolutamente nada de lei. Aí o que o brasileiro faz? Ele quer pagar para poder sair daquela enrascada que ele entrou, porque se ele fosse uma pessoa desenvolvida, ele não teria entrado naquela enrascada. E se falar aqui de moral e ética, é pior ainda, que o Brasil está nos países mais imorais e antiéticos do mundo. Esse é o nosso Brasil. Ah, mas você está sendo pessimista? Não, eu estou sendo realista. Porque conforme vai mudando, gente, eu sou um cara de 52 anos, vou fazer 52 anos. Mas eu imaginava que quando eu tivesse com 52 anos, o nosso país teria saído e teria se transformado na maior potência do mundo. E não foi isso que aconteceu. E a tecnologia, o que ela fez? Ela acelerou esse emburrecimento da população. Ela acelerou. As pessoas estão perdidas, sem norte, sem função, sem tarefa, sem cognição para entender nada. As pessoas perderam a noção do que é construir uma vida. E uma vida de sucesso, uma família de sucesso, uma família estruturada. Porque isso, gente, pode vir a tecnologia que quiser, mas isso não vai ser alterado no mundo. Família vai ter que existir sempre, família. A Europa está passando um problema seríssimo porque não tem gente nova, só tem velhos. Não tem gente nova. Porque os países mais antigos, 1.200 anos, 1.500 anos, etc., 2.000 anos, 3.000 anos, passaram por um processo todo e hoje os caras querem ter um filho só. No Brasil a pessoa quer ter 10, mas lá o cara quer ter 1. No Brasil a pessoa tem filho sem saber até por que ela tem filho. Existe uma psiquiatra famosa na internet que ela fez uma pergunta para as mães no consultório dela, perguntando por que aquela mãe teve aquele filho. Nenhuma delas soube explicar o porquê que ela teve aquele filho. Aconteceu, essa é a resposta. E quando você vem para as áreas mais pobres, as cidades menores, isso aí é normal. É como se fosse um negócio que entrou por um lugar, saiu pelo outro e tá tudo certo e vamos fazer filho. Ah, não deu para cuidar? Vamos atrás de Bolsa Família. E assim vai. Essa é a sociedade na sua grande maioria. Porque o que acontece com o brasileiro também? Ele tem uma questão também cultural de viver em bolhas. E se a bolha dele tá protegida, se ele tá ganhando ali que dê para ele viver, ele tá cagando e andando pro resto da população. Essa que é a grande verdade. Você não vê o brasileiro ali, ó, ele tá ali, se ele tá protegido por qualquer uma dessas bolhas, tá tudo certo pra ele. Não tem problema nenhum. Gente, como seria maravilhoso se todas as pessoas ajudassem todo mundo e se todo mundo se ajudasse na questão intelectual de aprendizado e se todo mundo fosse generoso com todo mundo. Esse Brasilzão nosso, ninguém ia segurar a gente. Ia ser a maior potência do mundo. A gente não briga pelo que é nosso, a gente não briga pelo país. A gente não briga, a gente briga, sabe por causa de quê? Futebol. Brigamos, saímos na porrada por causa de futebol. Mas o país, a sociedade está indo para um buraco e ninguém fala nada, absolutamente nada. Por que eu tô trazendo esse assunto para vocês de novo? Porque quando eu vou atender alguém, a primeira coisa que a pessoa me pergunta, e por essa pessoa já está nesse nível de procurar terapeuta, psicólogo, é que deu um bug na cabeça dela, ela não consegue mais, ela não tem saída, aí ela procura a gente. Quando procura a gente explica para ela o que está acontecendo com a sociedade, com a humanidade. E aí o que eu faço? Eu tento fazer todo um trabalho de reestruturação, principalmente na mente desse ser humano, para que ele comece, resete e comece de novo a vida dele. Pamela, boa noite, um beijo para você, tudo bem contigo?
É, Itália, é triste. E aí a gente vai buscar caminhos para ver se a gente melhora. Mas como que a gente vai buscar caminhos? E aí a questão também, né? Que além dessa informação trazer desinformação, ela trouxe uma sobrecarga de informação no cérebro. E eu falo sempre das crianças aqui, porque a minha maior preocupação é com as crianças. Eu tenho 2 netos, um de 1 aninho e meio, vai fazer 2 anos, e outro de 4 anos. Eu converso com a minha filha todos os dias falando sobre celular. Com ela. Só que minha filha, ela é também terapeuta do sono, ela sabe o que acontece no cérebro, então a minha filha tá fazendo um trabalho muito legal com os meus netos. Mas e a grande maioria que não tem esse conhecimento de saber que aquilo tá fazendo mal? Porque a partir do momento que você tem um filho, o que você tem que fazer pro seu filho dar certo? O que você tem que fazer? Focar naquela criatura. Você tem que dar foco nele. Você tem que acompanhá-lo. Você tem que ser a pessoa que ele olha pro teu olho e sabe o que você quer dizer para ele. Você, como pai e mãe, tem que ser o mentor dessa criança. Não é professor na faculdade, não é amigo de Bets, não é joguinho do tigrinho. Ele tem que olhar para os pais como exemplo. A molecada não olha os pais como exemplo hoje. O que eles olham? O pai como uma criatura que está ali para prover os seus desejos, a sua necessidade momentânea. É pix dali, pix daqui. É para sair, é para ir numa festa, é para comprar isso, comprar aquilo, é isso aí, ó. Pai e mãe é o banco imobiliário, infelizmente. Gente, eu falo porque eu peço para que vocês façam essa reflexão, para que a gente consiga melhorar a vida, pelo menos de uma pessoa, se a gente sair daqui dessa live, uma pessoa que a gente puder orientar. Seja sobrinho, sobrinha, irmão, irmã, que a gente possa trazer luz e deixar um pouco de viver sobre as luzes ou a sombra, digo melhor, dos celulares na sua vida, porque a vida continua normal. O almoço de domingo pode ser melhor, aquele vinho com os amigos à noite pode ser maravilhoso, aquela sinuquinha com o teu irmão, com o teu amigo, com o teu sobrinho. Pra vocês terem uma ideia, meu irmão esse mês comprou uma mesa de sinuca. Uma mesa de sinuca, vamos jogar sinuca. Gente, vocês não têm ideia o tanto que faz bem esse troço. Que é um lazer maravilhoso. Você não se torna dependente por causa de sinuca. É um negócio que você esquece de celular. É um troço que você fica ali conversando, tirando sarro. Pensa nos momentos maravilhosos que a gente vive aqui com uma mesa de sinuca, jogando um sinuquinha aqui e conversando. Lembra da cacheta, antiga cacheta, que a veiarada jogava? Como que era gostoso aquilo? Então, gente, começa a avaliar as coisas e refletir de uma forma realmente séria. Uma auditoria na vida de vocês, para saber o que está errado, o que está certo. A transformação no trabalho, eu acabei de falar que vai virar, todo mundo vai ficar refém da tecnologia, não vai demorar muito. Está acontecendo em várias áreas que a tecnologia está passando por cima e está substituindo mesmo. E o capitalismo, gente, o pessoal que quer faturar, não está nem aí se você dá conta ou não, porque o programador de computador vai acabar, não vai demorar muito tempo. O cara que trabalha com programação. Porque a inteligência artificial, ela tá vindo com uma série de ferramentas que ela ajuda ali a fazer tudo o que você quer. Um simples comando. Faz um post para mim de terapia, uma página de venda de terapia. Você vai no chat GPT, ele cria para você a página inteira. Você vai lá, manda para um designer, que esse designer também tá com os dias contados. Você cria uma inteligência artificial e monta para você uma página de vendas que você vai vender na internet. Simples assim. Você escreve livros pelo chat GPT. E não é o correto, porque o livro tem que sair da tua cabeça. Você tem que escrever. E não você digitar. Escreva um livro para mim sobre depressão funcional. O chat GPT escreve. Porque ele busca tudo que foi ali digitalizado e jogou dentro daquela ferramenta. Ele pega um manual, né, de distúrbios mentais. Ele pega tudo isso e escreve lá.
um livro sobre depressão funcional facilmente. Sobre área financeira, sobre escola, sobre qualquer coisa que ele quiser. E a tecnologia impulsionou avanços incríveis na medicina. Diagnósticos, etc., já falei aqui. Desenvolvimento de novos tratamentos e a telemedicina, que é fantástica. Fantástico. Indiscutível a área da medicina. Avançou. A neurociência avançou demais. A física quântica, nunca se falou nisso porque a gente não tinha dados. Hoje é possível a gente ter dado sobre física quântica, saber o que é, que movimenta o universo, movimenta o mundo, que tudo é energia e vibração. Até então a gente não sabia o que era. Hoje a gente já sabe que isso interfere diretamente a nossa vida. Vibração baixa, frequência baixa, o que acontece na vida? Resultados ruins. Vibração alta, frequência alta, resultados bons, melhores. Relacionamento humano, se não tiver uma frequência alinhada, você só vai atrair tranqueira. Só vai atrair do mesmo sempre. Aquele que te fez mal lá no passado, você vai atrair ele agora no futuro. Por quê? Porque tua frequência continua a mesma, atraindo tudo de ruim que você sempre atraiu. Se você não aumentar a sua frequência, esquece. Você vai trazer um outro cidadão igualzinho àquele, ou uma outra mulher igualzinha àquela que você teve, com os mesmos problemas, ou até piores. Por isso que a gente tem que aprender tudo um pouquinho de cada coisa. O que é frequência, o que é vibração, o que é física quântica, o que a neurociência fala no nosso cérebro, o que é crença limitante, por que eu tenho tantos medos dentro da minha cabeça. Não é medo, é crença. Que foram lá, programadas no seu cérebro lá atrás. Por que uma pessoa é introspectiva, a outra não? Ou extrovertida, da outra não? Porque uma fala demais, outra fala de menos. Quais são as mazelas emocionais que essas pessoas têm, que precisa ser tratada, precisa ser vista? E aí a gente olha para tudo isso e vê, gente, onde é que tudo isso vai parar? O ensino à distância ajudou demais, mas para quem quer estudar. Porque para quem não quer, o ensino à distância só vai dar um diploma para essa criatura, sendo que ele não estudou. Não é? A ensino à distância, eu tenho minhas ressalvas. Porque se ele não estudou, ele vai lá, entra com uma prova, faz uma prova, manda até alguém fazer uma prova para ele no lugar dele, pega o diploma e ele virou aí um neurocientista, um terapeuta e etc. Gileide, obrigado, meu anjo, um beijo para você. Sandra, um beijo para você, viu? Exatamente, Itália. Aqui eu não esqueci de ler aqui o pessoal. Mas enfim, vamos lá. É que passa rápido aqui. E aí, o entretenimento e o consumo. Gente, nunca se consumiu tanto como se consome hoje. Principalmente em países como o Brasil. Porque houve aí uma amplitude, ampliou demais a produção, principalmente de produtos tecnológicos. Muita coisa foi produzida uma atrás da outra. É pendrive, é não sei o que, é câmera digital, é celular atrás de celular, é celular atrás de celular. Coisas que antes a gente não comprava e hoje a gente compra aos montes. É cabo, cabo dali, cabo daqui, tudo tem cabo, wireless, internet. Aí você vê uma indústria tecnológica que fatura trilhões no ano. E aí, junto com isso, gente, eu tô lendo o manual de transtornos mentais, o DSM-5, que é a bíblia do transtorno mental no mundo, né? Das doenças e transtornos mentais. Aliado a tudo isso que eu tô falando para você, houve também um enriquecimento dos laboratórios, que eles foram criando um remédio atrás do outro para combater a ansiedade dessas pessoas, essa falta de dopamina que falta porque a pessoa esgota a dopamina dela, essa pessoa que vem com um monte de transtorno da raiva, né? O transtorno opositivo compulsivo, o TOD, que está enraizado na sociedade, é só a gente começar a prestar atenção. TDAH, nunca teve tantos diagnósticos de TDAH como tem hoje.
Todo mundo parece ter TDAH, é incrível. Antigamente não tinha nada disso, porque não conseguia nem fazer, né, o diagnóstico. Mas por que tem isso hoje com muita... Porque nem a própria psiquiatria, ela sabe explicar direito o que é que acontece dentro do corpo humano. A depressão, ela está instalada na pessoa, mas a psiquiatria não pode garantir que a minha depressão seja igual a da Mareni, seja igual a da Kelly, seja igual a da Lucilene, não tem, da Luciene. Porque existe o que? A questão biológica, genética, e tem também a questão social, onde essa pessoa vive, qual o ambiente que essa pessoa vive. O ambiente que essa pessoa vive interfere diretamente na pessoa depressiva, na pessoa com ansiedade. Pessoas ali em volta que querem teu bem vão te ajudar, pessoas que não querem muito o teu bem, família tóxica demais, família invejosa, irmão, irmã, parentes, tios, mãe narcisista, pai narcisista. Gente, é um contexto enorme quando se fala em sociedade. Quando a gente fala em transtorno mental, está relacionado. Por isso que nós, terapeutas, mentores, psicólogos, a gente tem que aprender a fazer um levantamento, uma checagem de informação real desse ser humano. Não só receitar, né, Rivotril para a pessoa, Ritalina, Vinvance, Atenta e outros medicamentos aí. A gente tem que entender onde que essa pessoa vive, como é que ela vive, como é que ela foi criada, quem que era o pai, quem que era a mãe, como que era o seio familiar, se a mãe foi trabalhar fora e deixou essa pessoa, se essa pessoa foi abandonada de alguma forma, se ela foi negligenciada, se ela sofreu abuso. Gente, é uma série de perguntas, mas para isso o terapeuta tem que estar disposto a ajudar o outro, a entender o que aconteceu com o outro, escutar a verdadeira história dessa pessoa. Gente, tem pessoas que vêm até mim falando que foi no psiquiatra, o psiquiatra atendeu ela em 10 minutos. Como que você atende um ser humano que você nunca viu na sua vida, você não conhece a história dele, em 10 minutos ele te receita um remédio tarja preta pra você tomar? Aí o que aconteceu? Laboratórios farmacêuticos pagam comissão de venda de remédios para os médicos. Vocês sabiam disso? Congressos, viagens internacionais e etc. Aí o que o médico quer? Dane-se pra você, meu amigo. Você chegou aqui, tá com a língua de fora, ou a sobrancelha pulando, você tá com a mão, não para, com o pé não para. Ah, você realmente tá com ansiedade. Vou meter aqui um remédio de ansiedade em você aqui. Você toma isso aqui, ó, de 8 em 8 horas, e eu já vou passar 3 caixas. Toma, compra 3 e toma as 3 caixas. Daqui 90 dias você volta aqui, eu vou ver como é que você tá. Oi, doutora Gabriele, um beijo pra você. Igual arquitetos, mais ou menos. Acho que é pior, viu? E aí você sai de lá com um monte de remédio, aí você toma esses remédios que eles agem em áreas do cérebro para te deixar manso, calmo, tranquilo e relaxado. Aí obviamente que você vai mudar, gente. Que seu comportamento vai mudar. O cara enfiou um remédio ali que vai atingir o seu cérebro, vai fazer um neurotransmissor mudar, a produção de neurotransmissor, bioquimicamente falando, a química cerebral vai mudar e você vai mudar de comportamento. Você vai ficar assim, né, meio aí pronto, resolveu minha vida. Resolveu minha vida. Será? Por isso que tudo começa, gente, entendendo como é que eu sou por dentro, como eu sou. E nós não aprendemos a nos conhecer. Gente, a gente não aprendeu a respirar. Eu te pergunto para todos vocês que estão aqui na live, vocês sabem respirar? Ah, lógico que eu sei respirar, você não estava vivo. Não, meu amigo, você sabe sentir a sua respiração? Você já parou para se ouvir? Você já ouviu o seu coração batendo? Um dos melhores exercícios para ansiedade que existe é o exercício da respiração diafragmática.
que você usa o diafragma, mas aí você tem que conhecer seu corpo para você aprender a respirar, para normalizar o oxigênio cerebral dos dois lados do cérebro, para normalização, equalização, aí você começa a ficar menos ansioso, sem precisar tomar remédio, criatura de outro mundo. Mas quando a gente fala sobre isso, vem uma enxurrada de especialistas metendo remédio, e é remédio atrás de remédio, e vamos tomar remédio, e vamos ser felizes tomando remédio. E aí, para melhorar, vamos tomar remédio, mas eu não posso parar com a cerveja. Então o que eu vou fazer? Eu tomo remédio e tomo 2 cervejas pra dentro, tá tudo certo. Aí é que eu fico o louco do Batman mesmo. Compro uma capa e saio pulando de telhado em telhado aí, na vizinhança. Aí a gente tem que dar estilingada, né? Pedrada pra derrubar você de cima do telhado, de tão louco que o cara tá. Gente, eu brinco com a situação, mas é uma situação muito séria. O Brasil se tornou, a semana passada, o mês passado, o país mais depressivo do mundo. O segundo mais ansioso. E, gente, você não vê ninguém falando disso. Tão preocupado com o golpe. População inteira preocupada com o golpe. O golpe que teve. Ninguém tá falando do que aconteceu com os velhinhos aí. As pessoas estão preocupadas com outra coisa. Com Virgínia, Zé Felipe e etc. Ninguém tá preocupado com psiquiatria, com remédio que tá tomando, com ansiolítico, com antidepressivo. E isso eu tô vendo escancaradamente. Por isso que quando eu pego uma pessoa que vem tratar comigo, eu tenho que falar a verdade pra ela. Filho, filha, que mundo que você tá vivendo, criatura? Eu quero que você faça o seguinte, me explica qual é o mundo que você tá vivendo. Qual é o mundo que você tá vivendo? Vamos trazer luz pro mundo que você tá vivendo? Vamos e me fala a sua família como é que é, o seu marido, seu filho, ou a sua esposa, seu pai, sua mãe, como é que é? Preocupados com o jogo do Brasil e etc. E outras preocupações que a gente fala aqui que não vem ao caso. Entenderam? As pessoas estão iludidas, vivendo uma ilusão, uma loucura, falando de situações, de momentos que não tem nada a ver. Você perguntar para uma pessoa o que é política, ela nem sabe o que é política e tá dando pitaco para falar de política. Ela nem sabe o que é. Fala pra mim o que é política, pesquisa no Google lá o que a palavra política é, o que quer dizer política. A pessoa não sabe o que é. Aí a pessoa usa a emoção pra defender um, defender outro, defender aquilo. Gente, político não tá preocupado com você não, seu bando de idiota. Político tem no mundo pra o quê? Pra sacar o Estado. Isso não é só no Brasil não, ô imbecil. É no mundo inteiro, é assim. O político, ele veio para uma outra questão, para enriquecimento ilícito, para tirar do povo e etc. Ou você entende isso, ou você vai ficar vivendo essa idiotice. E aí deixa a sua vida aí tomando ansiolítico, tomando Vinvance, se preocupando com outras coisas, seu imbecil. E o cara ainda se acha, porque eu acho que eu faço. Acha nada, vai estudar primeiro, criatura, vai ler. Vai saber primeiro o que é política. Vai lá entender primeiro o que é parlamento, o que é legislativo, executivo. Vai saber como é por que o Brasil é uma república democrática. Vai entender o que aconteceu lá atrás. Mas pergunta para esses imbecis, eles nem sabem. Eles não sabem nem quem foi Dom Pedro. E quer discutir política. E isso em todas as áreas. O brasileiro é o cara mais burro que existe no mundo. Uma grande parcela da população. Isso, gente, não é eu falando, não. Você tem dados, tem números, tem pesquisa, tem tudo aí. As faculdades mostram isso. Sou eu que tô falando porque eu tô desabafando nada. Eu vejo na minha vida com as pessoas que eu trato. O brasileiro não gosta de estudar, ele não gosta de ler, ele não gosta de aprender. Então uma pessoa dessa é extremamente fácil de você manipular.
E pior, ele não pega a bronca pra ele. Uma coisa que eu queria trazer pra vocês no finalzinho da live, tá faltando 15 minutos, que eu vou encerrar daqui 15 minutos. O brasileiro é especialista em transferir o problema dele para os outros resolverem. Pode perceber na sua grande maioria, ele tem um problema, ou ele transfere para o pai, ou ele transfere para a mãe, ou ele transfere para um amigo, para uma amiga, filho transfere para alguém, tem que transferir, porque eu preciso me livrar daquilo ali. Já começa por aí. O brasileiro é especialista em se livrar dos problemas que ele mesmo criou, infelizmente. Infelizmente. O dia que a nossa sociedade entender que tudo acontece por causa das suas escolhas, a culpa é única, exclusivamente sua. De mais ninguém. Se você teve um filho, vá cuidar dele. Vai dar melhor educação para ele, vai ensiná-lo a ler e escrever dignamente, vai transformá-lo numa potência, um ser humano magnífico, um ser humano maravilhoso, porque você não vai precisar de psiquiatra para ele, nem psicoterapeuta, nem terapeuta nenhum. Foca na sua família, no seu marido, e o seu marido na sua esposa, que você não vai ter problema de divórcio nenhum. Você não vai ter problema de Tinder, você não vai ter problema de mulher mandar mensagem pra você no Instagram, ou homem mandar. Foca na sua família. Internet, gente, tecnologia, rede social é uma ilusão extremamente ampla, que capta a única coisa dentro de você, o teu desejo, que tá ali, ó, reprimido e que você não fala pra ninguém. A rede social, exclusivamente falando, ela veio para te dar em doses, né, homeopáticas, o desejo, a dopamina, a satisfação que você sempre procurou com uma facilidade enorme. E ela vai dominando o teu cérebro, dominando, e você, quando vê, você já caiu, você não consegue sair mais disso. Nunca houve tantas separações e divórcios como está tendo hoje. Porque ninguém mais quer compromisso com ninguém. Por quê? Porque tá todo mundo livre, numa liberdade imensa dentro da internet. Eu posso pegar quem eu quiser. Eu mando mensagem para quem eu quiser. E é o pior, a pessoa responde. Tem isso ainda. Quando eu mando, eu recebo. Aí começa a ficar muito fácil. Aí pra que eu vou ficar casado? 10, 20 anos casado. Ah, você olha do lado assim, ó, e você olha o que tem na internet, você vai falar o quê? Eu vou pra internet. E aí a normalização de tudo. Tudo é muito normal, tudo pode, tudo tá certo. Acabou os valores na sociedade. E o pior, diante dessa situação, tá todo mundo sem rumo. As pessoas não têm rumo. E isso que tá acontecendo, gente, eu vou aliviar agora para todo mundo, não é sua culpa. A sua culpa só tá num ponto, de você não procurar entender o que acontece com o seu cérebro quando você tem na tua frente um aparelho que está dominando a tua vida. Enquanto você não souber lidar com esse aparelho, a sua vida vai ser um caos. Gente, você sabe o WhatsApp? Se você pegar a quantidade de separação e divórcio que começam pelo WhatsApp, você não tem ideia. Começa pela mensagem, troca de mensagem. Antigamente não tinha um correio elegante que a gente mandava pra namorar uma menininha? O WhatsApp. Aí o teu marido vai lá e pega seu WhatsApp. O que acontece? Ele vê lá. Ou a sua esposa pega o WhatsApp do marido. Gente, tem pessoas pagando uma fortuna em aplicativos que são espiões de WhatsApp para saber o que o marido tá falando no WhatsApp. Ou o que a mulher tá falando. E as pessoas não estão vivendo mais o verdadeiro amor, vivendo a verdadeira relação. As pessoas, imoralmente falando, as pessoas perderam a vergonha na cara, realmente falando. Hoje pra mim não interessa eu ter uma namorada, não interessa. Porque ela vai estar falando comigo e falando com um monte de outros caras.
E se eu tiver uma namorada bonita, maravilhosa, vai acontecer pior. Os caras ainda vão mandar presente, vão chegar de tudo quanto é lado. Aí a mulher vê aquilo tudo, se ela não tiver uma cabeça boa, centrada, sabendo o que ela quer da vida dela, o que ela vai falar? Gente, eu sou a mulher mais gostosa da face da terra. Tá todo mundo me querendo. Uma cabeça pequenininha, o que acontece? Esqueceu o marido, já foi pro saco. E o homem a mesma coisa. Que o homem é mais sem vergonha ainda. Já sempre foi, continuou sendo mais ainda. Então, quando vocês começam a avaliar a sociedade que nós estamos falando aqui, realmente é de se preocupar. É de se preocupar e a gente olhar e dizer o seguinte: o que nós vamos fazer para melhorar a nossa vida? A gente tem que ver o quê? Vamos melhorar os nossos lares, as nossas relações. Vamos melhorar o que eu tenho dentro de mim, que eu posso ser melhor. Vou melhorar no meu emprego, vou me tornar especialista em alguma coisa. Vou aprender algo novo, vou começar a ler. Nem que leia uma página de um livro por dia. Vou começar a entender sobre o mundo. Vou entrar na internet, saber como que é a Europa, como que é o país vizinho. Girleide, isso é o que mais tem, Girleide. O que mais tem. E Girleide, não é só homem não, mulher também tá no mesmo, indo pro mesmo caminho, Girleide. Eu não me isento a mulherada disso não, porque eu recebo aqui, gente. Eu atendo pessoas, eu tenho um monte de história para contar para vocês. E o duro que recebem, gente, essas pessoas de uma forma muito superficial, e tudo vem pela internet. Tudo é pela internet, é o canal principal, é a rede social. E é preocupante porque a gente que trabalha com comportamento humano, eu fico tentando descobrir o que nós vamos ter que fazer para a gente ajudar todas essas pessoas. Sendo que o que está conduzindo a vida dessa pessoa é uma telinha, né, pequenininha como essa aqui. Porque se você usar o teu celular para conhecimento, para desenvolvimento humano, para espiritualidade, a sua vida começa a melhorar. Porque aqui nessa telinha também tem uma enciclopédia enorme de conhecimento e que as pessoas não usam. Tem Google, ChatGPT, tem bibliotecas online, virtual, que você pode ler, buscar o que é verdade, entender a antropologia, né, o mundo, o que aconteceu, entender a história mundial, entender a história do Brasil. E a ilusão, ela tá aí, ó, montada, né? A casa da ilusão. Vivemos uma ilusão coletiva. Ilusão de gênero, ilusão de filhos reborn, né? Bebês reborn, bebê de plástico. Nós vivemos uma ilusão de relacionamento perfeito, que o que a gente tem nunca é o suficiente, porque traz uma insatisfação muito grande. A gente sempre quer o que está lá por outro lado da tela. Lá é muito melhor do que eu tenho em casa. Já pensou se as pessoas focassem exatamente na tua vida para produzir uma família robusta, feliz, com propósito tal e etc. As famílias seriam insuperáveis. As pessoas construiriam grandes conglomerados aí, se focassem no que é para ser focado, o que é importante, não o que é, né, necessário, o que é importante. Tem uma grande diferença. Tem muita coisa para o ser humano aprender. E tá tudo aí, ó, rasgado na nossa frente pra gente aprender, e nós estamos preocupados com a Virgínia e o Zé Felipe. E esse é o assunto de dentro das empresas. Isso é o assunto em tudo quanto é lugar que você vai, tem gente falando dessa coisa, dessa porcaria. Gente, olha para dentro de suas casas, para dentro dos seus relacionamentos. Olhem as pessoas nos olhos, sem celular. Observem os seus sorrisos, observem os seus olhares, as suas rugas, a cor da sua pele, a cor do teu olho. Traga a verdade para a tua vida. Transforme a sua vida numa plena felicidade. Crie um propósito para você. Busque conhecimento.
Busque entendimento das coisas antes de dar qualquer opinião que seja. Aprendam primeiro antes de passar qualquer tipo de ensinamento, porque o que você não sabe não passa de uma pequena e mera, insignificante opinião. E na maioria das vezes, o povo latino, a opinião do povo é uma opinião emocional, não é uma opinião racional. Eu tenho raiva daquela pessoa, então eu opino contra ela, porque o lógico que seria, eu posso até não gostar daquela pessoa, mas eu tenho que concordar que aquele cidadão, ele está certo. Mas se nós não temos condição nenhuma, nem de avaliar se a nossa vida está organizada, quem dera, né? Quiçá saber o que o outro está fazendo, se está certo ou errado. Entenderam? Gente, termino aqui mais uma live nossa. Um prazer enorme estar com vocês mais uma vez. Toda terça e quinta. A quinta para mim está sendo um pouco difícil, mas já já eu volto com as lives de quinta-feira. Eu queria agradecer os mais de 100 mil seguidores aqui no TikTok, as pessoas que realmente querem mudar de vida, as pessoas que estão procurando informações, melhoria. Tem a terapia baratinha, que você manda lá pra mim, conversa comigo e eu vou dar orientações pra vocês. Me chama lá no privado. Um beijo, um abraço. Fiquei feliz demais com a quantidade de gente de novo na live de hoje. Passou aí um número muito grande de pessoas, mais de 19 mil coraçõezinhos aí, tap na tela. Maravilhoso. Mareni, um beijo pra você, meu amor. E eu vou te ajudar essa semana, Mareni. Me chama amanhã. Liliane, um beijo. Samuel, um abraço, queridão, pra você. Minha mãe, que minha mãe tá passeando, largou a casa aqui, uma bagunça. Foi bagunçar a casa da minha irmã lá. Vai deixar minha irmã com os cabelos em pé, a minha mãe lá. E a gente vai seguindo e pedindo que Deus nos abençoe, abençoe as nossas famílias, os nossos filhos, que a gente consiga ter uma vida mais plena, feliz e repleta de coisas boas. Desejo a todos vocês um bom restinho de semana. Um beijão para todos. Gileide, a Kelly, a Liliane, quem mais aqui? O Samuca, já falei, a Gersilane, Girleide, Helena. Nossa, é bastante gente. Anice, enfim. Gente, um beijão pra vocês. Até quinta-feira, se Deus quiser, aqui no TikTok. Um beijo pra todos vocês. Fiquem com Deus, tá bom? Uma boa, excelente semana. Tchau.